onde e quando cada um de vocês formaram? Vamos começar pela Nicole? Bom, eu formei em 2020 em Ribeirão Preto, eu formei no UNAERP, fui para lá por conta de família, tinha alguns familiares lá, e só fui por isso, nem conheci a cidade. Formei e voltei para cá, para a região, e acabei ficando por aqui. Cidade quente, né? Muito, mas muito boa. E você, Tito? Bom, eu me formei na Faculdade de Bragança, né, na Universidade de São Francisco, em 2021. Nasci em Bragança também, morei a vida toda em Bragança Paulista, sou da terra. Muito bom. E você, Felipe? Eu tenho uma formação mais curta, formei em 2023. Logo Sim. depois que acabou a pandemia, formei e já entrei direto na residência. Entrei em 2024. Sempre quis fazer Bragança e acabou que, quando eu entrei em São Paulo, mas eu consegui transferir para Bragança. Então eu me formei em Bragança também, assim como vocês. Que legal, muito bom. Eu também trabalho, eu não entrei direto na residência, né? Me formei em 2020 também, no meio da pandemia. E aí, trabalhei por 2 anos quase para entrar na residência. Você trabalhou um pouco, Tito? Já entrou direto? Como é que foi? Então, eu me formei no final do ano, né? Então, a prova de residência é no fim do ano e a residência começa em março do ano seguinte. Então, eu tive aí uns 3 meses para trabalhar, né? 2 meses e meio. Mas acabei entrando direto, né? Me formei, prestei a prova e entrei. Chegou a dar algum plantão antes, algo do tipo ou não? Sim. Deu? Nossa, aquele terror, né? É. E como que foi aí, esses primeiros plantões? Na verdade, né? no começo é bem difícil. Eu lembro o primeiro plantão que eu fiz em dupla com um amigo. A gente estava num grupo de plantão e aí aquela história, mandaram, no Pix na hora, o dinheiro à vista, né? Aí a gente falou, vamos em dupla. A gente foi, nossa, foi terrível o plantão. Foi em Bragança mesmo, cidade vizinha. Foi em cidade vizinha. Cidade vizinha. Cidade vizinha tem umas cidades vizinhas aqui que perigosas, viu? Armadilha. E você, Felipe, trabalhou um pouco depois que formou ou já foi direto, né? Você falou. É a mesma história dele. Eu formei no final do ano, 2023. Sim. E aí já entrei na residência em março de 2024. Né? Então eu dei plantão por 2 meses, mais ou menos. Né? Eu dei poucos plantões, também foi aterrorizante. Né? Porque eu não sabia nada. É complicado no começo, né? A gente acaba de formar e sai muito cru às vezes, né? Mesmo que você seja um bom aluno, acaba que é difícil você dar as caras, usar o seu carimbo. Eu lembro que quando eu formei, a gente tinha até medo de prescrever uma dipirona ali, Sim, né? Exato. E você, Nicole, você trabalhou um pouco antes de entrar? Eu formei no meio da pandemia, em maio, por aí. Aí eu tive uns 8 meses até entrar na residência. Sim. E aí, como era pandemia, a gente não tinha tanto UBS, tanto atenção primária para poder trabalhar. Aí eu já fui me aventurar em PS, emergência, lá em Ribeirão no começo. E depois covidário, de tudo um pouco. Foi bom, mas assim, muito desafio e aquela inexperiência. Sorte que eu tinha colegas muito bons de plantão, então eles me ajudaram bastante no começo e foi bom. E eu queria que vocês me contassem uma coisa que vocês tinham mais medo, assim, de pegar no plantão. O que vocês tinham mais medo? Olha, no começo era emergência, né? Qualquer emergência, ter que fazer algum procedimento ali com o paciente, isso é o que mais dava medo. Então, nesse primeiro plantão, intubação, passar catéter, tudo isso. Então, esse primeiro plantão, pelo menos, foi num lugar que tinha emergencista, então eu ia estar protegido, né? E você, Felipe? Eu discordo dele. Discordo. Porque eu fui num lugar que tinha emergencista à noite e eu tive que dividir horário com ele. E chegou a emergência. E chegou uma emergência, eu lembro, era umas 3 da manhã. Eu ouvi o barulhinho do SAMU, da sirene, eu comecei a tremer de um jeito. O barulho da ré do SAMU é uma coisa que traumatiza muito, médico. Traumatiza. Meu primeiro plantão, aí eu tive que chamar ajuda, né? Sim. Adivinha o que é? Uma cetoacidose. Cetoacidose. E cetoacidose, ele tem bastante coisa para contar até hoje, né? Sim. Você viu um caso de cetoacidose no pronto-socorro que estava grave, né? Sim, hoje. O que você fez? Há 1 hora atrás. 1 hora atrás ele estava entubando uma cetoacidose diabética, né, Felipe? Exatamente. E você, Nicole, o que você tinha medo quando você formou assim? Eu tinha muito medo de trauma, porque eu nunca gostei de cirúrgica, então eu tinha medo de trauma, de pneumotórax, gestante, criança. Então eu cheguei a trabalhar em lugar que era eu para criança, para gestante, para tudo, lá na região de Ribeirão.
Nossa, quando chegava aborto, criança, emergência pediátrica, era traumático. Tem muito lugar que é assim, né? Você é o médico para tudo e todos. É você e você. Aí, às vezes, o fluxo é menor, só que aí tudo que tiver de bucha vai ficar na sua mão. Essa daí acho que é a maior cilada que um recém-formado pode cair é ficar sozinho num plantão. Esse medo que você falou de gestante, eu tinha pavor. Emergência chegar e estar com com gestante. a criança nascendo. Ou criança, né? Criança ruim. Criança é bem complicado. E eu queria saber, então, de vocês, o que vocês dão de dicas para quem tá se formando agora? Já que você já puxou, né, Nicole? A primeira dica que eu dou é nunca faça plantão sozinho. Mesmo que pague dobrado, pague à vista, seja um lugar... fluxo baixo, uma cidade pequena, não chega ninguém. Sempre pode acontecer e pode ser com você, então não vale a pena. E nosso CRM é muito suado, não vale a pena a gente fazer coisas assim. Sim, são 6 anos suados, aí você vai lá e coloca em xeque, né? Às vezes por um plantão acaba que perde tudo, né? Exato. E você, Tito, o que você tem de conselho aí pra quem tá formando agora? Isso eu acho que é uma dica boa mesmo. O primeiro plantão ir com alguém de confiança. No meu caso, eu fui com um amigo, né? Então isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar. Outra é conhecer o lugar. Igual o Felipe falou, ver se tem emergencista, se tem, se você vai ter que dividir com ele ou não. É saber se vai atender criança, gestante. Eu acho que isso, conhecer o lugar é muito importante também, para ver onde você vai se meter, né? E você, tem alguma dica aí? Eu acho que eu concordo com os dois e também saber onde estão as coisas. Porque na hora que se você precisar e você não souber... Boa dica, viu? Você tá lascado. Até quando eu dou plantão no SAMU também, né? Então todo plantão que a gente chega lá, que eu tô na Alfa, né, na ambulância... Você tem que ir lá primeiro, checar, porque tem uma mala gigante. Tem até um vídeo do Pendura falando que eu abro a mala, exponho tudo ali, o que tem. E é muita coisa que tem. E na hora da emergência é facinho de você se perder. Então é bom checar tudo. E no hospital que você tá, é muito bom checar também. Sim. Eu lembro que eu fui dar plantão, eu dava plantão numa cidade bem pequenininha. E aí, nessa cidade, tinha um asilo do lado, né, do lugar que eu dava plantão. E aí, o que aconteceu? A paciente ficou ruim lá. Eu tive que passar um acesso central nessa paciente, e eu recém-formado. Fui passar esse acesso central, não tinha acesso central no lugar. E era um lugar que não tinha SAMU, não tinha ambulância. Era luxo isso. Você tinha que pôr na ambulância, você entrar na ambulância e levar. Então, assim, a gente se arrisca muito e por pouco. Não pagava bem ainda. Então, era assim, de maluquices, né, que a gente faz. Então, essa é uma boa dica mesmo. Você tem que saber o lugar que você está indo dar plantão. Além disso, você tem que ver se tem emergencista, se não tem. Nunca vá sozinho. São ótimas dicas aí pra gente ter. Quando você estava no primeiro ano de clínica médica, você já sabia que você queria pneumologia? Não. Não? Eu, na verdade... Porque eu lembro, eu tô perguntando isso porque eu lembro que não era pneumologia que estava na sua cabeça, né? Era hemato, né, que eu queria fazer. Eu mudei faz pouco tempo, foi no fim do 2º ano da residência. Mas eu sempre gostei da área de hemato. A gente teve um professor na faculdade, eu sempre admirei muito ele, então acho que serviu aí de inspiração. Sim. E você? Você sabe? Você sabia já? Não quando sabia. você não tinha essa ideia do que você queria fazer quando você entrou, né, no R1, você não tinha nenhum pensamento do que você poderia fazer. Igual o Tito falou, eu sabia que queria fazer clínica médica pela parte do raciocínio clínico. Eu gosto do desafio, sabe? De montar o quebra-cabeça, de tirar a história, tentar entender. Mas, ou além disso, eu não pensei. Eu não sei, no R1, acho que eu ficava tão cansado que eu não pensava em uma outra residência. Né? Exatamente. Você pensava já, Nicole? Quando eu entrei na clínica, eu queria cardio por toda aquela influência da faculdade, ou UTI. Eu fiz o meu eletivo na faculdade em UTI, gostava de UTI, ficava encantada. Aí desencantei na residência. E além de eu ter desencantado, mudou o acesso para UTI. Mudou, né? Era uma residência que antes eram 2 anos depois da clínica, ou da geral, ou da anestésio. E aí virou acesso direto 3 anos. Sim. E eu percebi que eu comecei a gostar mais de consultório do que eu gostava antes. Isso é uma coisa que a UTI não tem, né? Você vai fazer a residência de UTI, que antes era 2 anos, como a Nicole falou. E aí você fazia 2 anos de clínica médica, depois fazia 2 anos de UTI e agora virou 3 anos direto na UTI, né? Então, uma coisa que confortava muita gente é que, assim, você faz a clínica médica 2 anos e depois você decide se você quer fazer a UTI mesmo, você vai fazer outras especialidades, como a gente já falou bastante aqui. Então, tem vários perfis de pessoas, né? Tem gente que gosta mais de dar plantão, tem gente que gosta menos, né? Eu sou
um cara que gosta de dar plantão, viu? Dá pra perceber, Plantão, né? Só um pouquinho. O maior só. plantoneiro da cidade. Aliás, esse ano de 2024 eu dei muito plantão. Então, é uma coisa que eu tô fazendo, já falei em outros episódios, já tô diminuindo os meus plantões. A Camila tá feliz até com isso, né? Por exemplo, tinha vezes que eu entrava assim, sexta-feira, ficava sábado, domingo, saía na segunda. Agora eu vou te falar uma coisa, amanhã eu vou trabalhar só à tarde, tá bom? Ó. Sábado não vou trabalhar e domingo vou trabalhar só de noite. Teve Então, uma vez que eu já tava tá de melhor. plantão no pronto-socorro e você na UTI. A gente foi jantar, aí você pegou seu celular e ele falou, agora eu só vou dormir em casa daqui 12 dias. Como assim? Nossa, era difícil, viu? Trabalhei bastante, mas também precisava pagar umas contas, tudo, então tá tudo se ajeitando agora, né? Então tem mais uma pergunta aqui. A Tayane perguntou, o que realmente faz diferença? Uma boa pergunta, hein? O que realmente faz diferença na faculdade para não sofrer tanto na residência? Existe algum hack para evitar uma DP e ainda ter vida social? Quem quer falar sobre isso? Se vocês não falarem logo, eu já vou começar a falar. Evitar uma DP na faculdade, ter vida social. Acho que a principal coisa que a gente vê muitas vezes, talvez nós também tenhamos cometido esse erro, mas não sei se é algo de geração. Às vezes a pessoa tá lá no plantão, mas não tá lá. Então a pessoa vai pro plantão, não aproveita o plantão, ou quer pegar a questão do cursinho naquele momento, ou fazer outra coisa, ou mexer no celular, e não tá vivendo o que tá lá. O Igor fala muito disso. Se você tá no hospital e você tá na GO e tá tranquilo na GO, vai lá na emergência ver o que tá acontecendo na clínica. Exatamente. Sempre vai ter alguma coisa para você aprender no hospital. Sim. Principalmente no internato, que ninguém sabe nada, sabe? Você tá lá para aprender. Então, aproveite o tempo, aproveite o momento que você tá lá. Você vai ter hora de ir pra festa, todo mundo aqui curtiu. Você vai ter hora de ter vida social. Você vai ter tempo para estudar na sua casa. Então, quando você estiver no hospital, vivencie aquilo. Sim. Eu acho que assim, a gente não vai sair da faculdade sabendo fazer todos os procedimentos. Eu acho que o mais importante na faculdade é saber tirar uma boa história clínica do paciente. Claro, hoje só tem clínico, mas isso ajuda na parte da cirurgia, em todas as especialidades. Isso aí eu acho que é o mais importante, porque procedimento dificilmente vai sair formado e sair com segurança para fazer. Isso leva tempo, prática, né? Você tem que repetir várias vezes. Sim. Então, eu acho que ter um raciocínio, saber tirar uma história, eu acho que é o mais importante aí, que vai ajudar no futuro. Uma pessoa perguntou para a doutora Nicole, como é que você decidiu fazer residência de cardiologia? Sempre quis? Como é que foi? Acho que foi multifatorial. Na faculdade eu já gostava muito de clínica e de cardio. Eu fiz liga de cardio na faculdade, então já era uma das áreas que eu pensava. Eu tinha um primo cardio que às vezes eu acompanhava no hospital, fui acompanhar ele na residência de cardio dele, vi ele cardiovertendo de madrugada, ajudei, ele me levou na hemodinâmica, então já havia uma contaminação. Na nossa residência de clínica, como a gente já falou, a gente tem muito volume de cardio, talvez é uma das áreas que a gente mais tem contato na emergência, no ambulatório, na UTI, então isso também ajuda a gente a ser encaminhado. E eu acho que a cardio é muito versátil dentre as áreas clínicas. A gente tem muita área de atuação, a gente pode fazer exame, pode ficar no consultório, pode fazer eco, pode fazer cateterismo. Além do que, é a doença que mais mata. Então, assim, sempre vai ter emprego, sempre vai ter paciente, felizmente e infelizmente. Acho que é um somar de tudo isso. E os estudos da cardio são estudos grandes, né? Porque sempre tem muito paciente. Muito estudo, muita medicação muita coisa nova toda hora aparecendo, toda hora atualizando. Sim. E já que a gente falou da cardiologia aí com a Nicole, como é que você escolheu fazer clínica médica, Tito? Você já tinha em mente uma subespecialidade que você queria ou você escolheu a clínica primeiro? Como é que Olha, foi? eu acho que... Na verdade, eu escolhi a medicina. Eu comecei a ver House no primeiro colegial. É verdade. Não foi Grey's Anatomy. E assim, série, né? É bom. Ele tem um raciocínio clínico, é legal. Ele joga lá no quadro aquela tempestade de ideias, aí vai fazendo hipóteses. Então, eu acho que eu meio que comecei já com isso. E a clínica é a área assim, que mais se aproxima disso. Sim. Então, acho que foi desde o começo mesmo. Eu sempre gostei muito dessa parte de fazer hipótese diagnóstica, caso investigativo. Isso é o que eu mais acho legal, assim, na medicina, né? E a clínica é a área que dá para fazer isso, né? E antes de você querer ser médico, você queria ser alguma outra coisa? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Eita. Então, olha, temos algo muito comum aqui, né? A gente queria ser jogador de futebol. Eu também tentei ser jogador de futebol. Fui decidir lá pra metade do segundo ano do ensino médio, né? Só que eu tenho uma dificuldade, porque eu sou goleiro.
Só que eu tenho 1,75 de altura, gente. Vocês já viram um goleiro de 1,75 de altura? Não tem. Hoje em dia, aí eu ia lá pro Corinthians, os meninos de 15 anos lá tinham 1,90 de altura. Não sei o que aqueles meninos tomavam. Então aí não deu certo. Aí eu falei, não, vou estudar mesmo. E fui pra área da medicina também, assisti a House, muito legal. Bem parecida a nossa história, viu, tio? Mas fomos felizes na faculdade, porque na faculdade deu pra gente jogar bola, né? Deu pra gente fazer... A gente jogava bastante. Na época do cursinho, a gente fez cursinho junto. Fizemos cursinho junto, E você agora, o que você quer fazer de subespecialidade? Tipo? Eu vou pra área da pneumologia. Pneumo? Por que você quer pneumo? Assim, eu gosto muito da área clínica, né? Sim. Aí eu acabei pensando em uma área que tem procedimento na pneumo, né? Dá pra fazer exame, broncoscopia. E, igual a Nicole falou, dá para fazer só consultório também. E a parte de hospital, né? Muitos pacientes que estão internados precisam de pneumo, na parte de UTI também. Sim. Então, achei que é uma área também que... Bem versátil também, né? Bem aberta. Uhum. Foi por isso que eu... E você, Felipe, você tem mais um ano aí da clínica médica, né? O R2, que vai dar tempo de você estudar, vai dar tempo de fazer várias coisas. Você já pensou no que você vai querer de subespecialidade? Eu tava falando isso com a Nicole antes de chegar aqui. Hoje. Até agora eu não tenho nada na cabeça. Eu tô com a mente bem aberta, ainda não decidi. Eu gosto muito da clínica. Eu gosto da parte ampla que a clínica tem. Então ainda não consegui decidir. Vai ter um ano aí pela frente, você vai conseguir pensar melhor. Porque quando a gente tá na RU, não dá tempo nem de dormir direito, quem dirá de pensar em outras coisas, né? A Gabriela tá perguntando em você, qual sub vai fazer? Olha, gente, eu tenho uma divisão interna em mim, porque eu sempre amei cardiologia, gosto muito de cardiologia. Até uns meses atrás queria ser cardiologista, mas eu mudei. Aí passei, num dos últimos estágios ali da residência, passei na oncologia. E aí gostei bastante de oncologia, então eu vou prestar oncologia esse ano. Então vai para essa parte aí de tratamento de câncer, né? É algo que aparece muito também, tem muito estudo, muita coisa nova também. Então eu tô tendendo para essa área até agora. Vai ser mais por aí. E aí, vamos falar um pouco de outras coisas também. Se você não fosse clínico, Dr. José Antônio, o que você seria? Qual outra especialidade? Olha, eu cheguei a pensar em anestésio. Anestésio? Tem nada a ver, né? Não sei por quê. Foi uma época ali da faculdade, falei, acho que vou fazer anestésio. Eu acho que talvez por ser acesso direto, você só precisa fazer uma residência, né? Não precisa fazer uma outra depois. Então... não sei, eu acho que talvez a parte de farmaco eu gostava um pouco na época do porque os anestesistas manjam disso, né? Sim, e você, Felipe, o que você seria se você não fosse clínico? Eu não seria médico. Não seria médico? Não. Pra quem não sabe, eu tenho outra formação também. Eu fiz relações internacionais antes de fazer medicina. Não acredito. Eu ia morar na Austrália e aí resolvi prestar medicina. O que acontece? Minha família inteira é de médico. Sim. E aí, não é pejorativo, mas eu era o patinho feio da família. E aí eu resolvi prestar medicina e passei. Mas eu já queria medicina antes. É que eu tive um problema familiar, meu pai acabou falecendo quando estava prestando. Entendi. E aí eu fiz outra área. Mas aí quando eu acabei, eu resolvi prestar de novo e acabei passando. E passou. Acho que era pra fazer mesmo. Com certeza. Então eu acho que eu tô no lugar certo, por isso que eu não conseguiria ver outra coisa pra fazer. E a gente vê, né, toda a sua evolução, com certeza você tá no lugar certo. certo. Tanto de gente que você tá ajudando e o orgulho que seu pai deve ter de você, muito absurdo. Obrigado. E você, Nicole, o que você seria se não fosse clínica, cardiologista? Se não fosse cardio, dentre as áreas clínicas, eu gosto muito de endócrino. Endócrino? Era uma outra opção, acho legal, gosto da parte metabólica. É o mesmo perfil de paciente que o cardiologista cuida, é o perfil do endócrino. E fora da clínica, gostava muito de anestésio também, pelo procedimento e tudo mais. Acho que por isso, né? Apesar de odiar centro cirúrgico, mas seria uma opção. Acho que é só. Emergencista, talvez. Gosto também de emergência. Sim. Olha, falando de mim, eu faria cirurgia geral. Nossa senhora. Eu pensei muito em fazer cirurgia geral. Olha, Igor, o que eu tô falando nesse podcast? Faria cirurgia geral. Só que aí, quando eu tinha na faculdade, tinha um período que chamava estágio eletivo. E nesse estágio eletivo, você tinha a oportunidade de escolher onde que você queria passar. E aí eu falei, vou passar na cirurgia geral. Aí fui lá com a residente, a R1, né? Primeiro ano de residência. A menina tava passando aonde? Na enfermaria. Pra quem não sabe, a enfermaria da cirurgia geral, eles costumam chegar um pouquinho mais cedo que o habitual. Tipo umas 3 horas da manhã.
Aí eu fui no primeiro dia, cheguei com ela, só escuridão, vendo a lua ali, lá em cima. Aí fui um dia, fui 2 dias, 3 dias. Aí fomos pro ambulatório e fazia um monte de coisa. Aí passava 2, 3 visitas. E aí eu falei, não, eu acho que eu não quero ser cirurgião. Vou ficar mais... Cedo, né? É, muito cedo. Mas não foi só por ser cedo, não. Essa parte da clínica médica a gente gosta bastante porque é, como eu falei no começo do episódio, né? É uma especialidade muito solicitada, né? Pelas outras Pelo especialidades, né? Então a ortopedia sempre tá falando com a gente, aí vem alguém do otorrino, vem o pessoal da GO, todo mundo chamando a clínica médica. Então é bem legal isso. E aquilo de você fazer o diagnóstico, você ir atrás do paciente, tirar a história, o clínico sempre vai ser o que melhor conversa com o paciente e mais tempo conversa. Então, por isso que eu optei por fazer clínica médica também, ao invés de cirurgia. Então, gostei bastante disso. E aí, a doutora Jéssica aqui está perguntando dicas de como ser um bom R1. Doutora Jéssica entrou agora na R1, não entrou? Doutora Jéssica lá da neurocirurgia. Jéssica Caoro. Jéssica Caoro. Salve, Jéssica. Dicas de como ser um bom R1. Conte aí, Felipe, como que é ser um bom R1? Você tem que dar seu sangue, tá? Não é só ser bom tecnicamente, você tem que ir com o peito aberto, você tem que saber que vai ser difícil. Vai ser um ano difícil, tá? Só que você tá lá para aprender. Exato. Né? Não é para você quebrar a mão, você tem que mostrar interesse, você tem que querer fazer as coisas, tá? Às vezes a gente vê pessoas aí que estão lá só pelo título, sabe? Sim. Que estão lá só tocando um dia após o outro, só empurrando com a barriga. E para você ser bom, não é assim que funciona. Sim, com certeza. E uma coisa que eu fazia também que me ajudava muito, desde o primeiro dia da R1, quando eu ia ajudar o Tito lá no pronto-socorro, eu tinha um grupo comigo no WhatsApp. E aí depois virou um bloco de notas, porque o bloco de notas vai Um livro. um livro. Eu anotava todas as coisas. Então tinha um paciente com infarto. O que tem que dar de remédio para o paciente com infarto? Qual que é a dose? Ah, picada de cobra. O que tem que fazer para o paciente com picada de cobra? Então aí eu sempre fazia isso. E hoje até eu tenho um baita blocão de notas ali, que até hoje eu consulto dose de algumas coisas, às vezes, que tá menos fresco.